Bom, minhas irmãs, nós temos aqui a nossa convidada de hoje, Valdeane, né? É isso? Adelino de Souza, ela é da igreja da PIB de Emelindo, Matarazzo, é isso, né? E ela também é presidente da Associação Leste da Capital, da União Feminina Missionária Batista, né? E ela foi convidada, através da Edna, para nos trazer a mensagem de hoje, que fala sobre a hospitalidade, a virtude esquecida. Então, eu já gostaria de passar a palavra para ela. Antes de passar a palavra, eu vou pedir para a Sandra estar orando pela vida da nossa preletora de hoje, tá? Sandra, abre seu microfone, por favor. Obrigada, Senhor, porque podemos estar aqui reunidas em Teu nome. Obrigado, Pai, pelas irmãs que estão aqui presentes e obrigada pela vida da Lucy, que está na direção deste grupo. Obrigada também pela nossa palestrante, que ela estará transmitindo, Senhor, o que nós queremos ouvir, ó Pai, através da Tua palavra, através do estudo da revista. Fica conosco nesta noite. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Então, eu passo a palavra a você, tá, Valdir? Você abre seu microfone, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Seu microfone está fechado. Agora estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Boa noite mais uma vez. É um prazer estar aqui com todas vocês. E como a irmã já falou, sou daqui. Estamos aqui há uns 8 anos, vai fazer 8 anos, trabalhando para o Senhor. Sou presidente aqui da União Feminina Missionária. É um prazer trabalhar com mulheres. Eu amo trabalhar com mulheres e as mulheres são receptivas, amam a obra missionária e é muito gostoso, é gratificante. E quando a Ed me chamou para falar nesse estudo, eu quero dizer que eu amei, porque é um estudo muito gostoso sobre hospitalidade. E quem não gosta, né, de receber? Eu creio que toda mulher gosta de receber em sua casa, né? A gente está nesse tempo de pandemia, assim, está mais complicado, mas a gente pode ser hospitaleira, mesmo em tempos de pandemia. E é isso que a gente vai falar nesta noite. E é tão gostoso a gente acolher o outro, né? A hospitalidade é isso, você acolher o outro, você servir ao outro, né? Você fazer com que aquela pessoa seja acolhida na sua casa, se sinta bem na sua casa, né? E nesse tempo que a gente não pode receber muito, até a nossa família, a gente fica distante. Eu estou sem ver minha irmã mais ou menos há 1 ano, por conta dessa pandemia, ela mora longe, e a gente está sem poder fazer aqueles almoços, fazer aqueles pães junto, fazer aquele bolo junto, mas a gente pode se conectar, mesmo assim, de outras formas, igual a gente está fazendo isso, né? Hoje à noite, igual hoje à noite, pelo Zoom, e tem sido uma bênção essas ferramentas, né? E para começar, eu gostaria que a gente abrisse lá um texto-chave, né, que é da revista, está lá em Lucas 8, do 1, a gente vai ler, do 1 ao 3. Se alguém quiser ler para mim, eu aceito. Alguém quer ler para a gente? Lucas 8. Isso, 1 ao 3. Posso ler? Obrigada. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria,
chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Amém. Obrigada, irmã. Então, a gente vê aqui que o nosso Senhor Jesus, as mulheres o serviam no seu ministério. E hoje não é diferente, né? No Novo Testamento, quando fala de hospitalidade, quer dizer você acolher o estranho, né? Você amar ao estranho, né? E quando a gente fala em questão de receber o outro, você está repartindo um pouco do seu amor para com o outro, não é assim? Quando a gente recebe alguém na nossa casa, geralmente é aquelas pessoas que nós amamos, que nós queremos estar junto delas, queremos repartir o nosso alimento, não é assim? Queremos colocar a nossa melhor toalha na mesa. Como é bonito uma toalha de mesa uma mesa bem arrumada, com talheres bonitos, né? Copos bonitos. Quando a gente chama alguém para vir na nossa casa, a gente quer fazer a melhor comida, não é assim? Às vezes a gente até testa o prato antes para não dar nada de errado. Então, ser hospitaleira também quer dizer você transmitir amor ao seu próximo, né? Não só amor ao estrangeiro, como diz aqui no Novo Testamento, mas amor ao teu próximo também. Tem tudo a ver com amar o outro, a gente ser hospitaleira, né? E muitas vezes, e como diz no estudo, isso tem se perdido, né? As pessoas, a Bíblia fala que com o passar do tempo, o amor de muitos se esfriarão, não é assim? As pessoas estão cada vez mais reclusas, as pessoas estão cada vez mais introspectivas, principalmente os jovens. Se a gente olhar para os jovens, eles não querem ter muitas amizades, querem ficar muito tempo no videogame, no quarto, né? E aquela comunhão que a gente tinha, até quando era criança, né? De pular corda, não sei se vocês brincaram assim, eu brinquei muito na rua, de pular corda, de ir na casa de uma amiguinha, de brincar de boneca, brincar de casinha, né? Fazer aquelas comidinhas assim, com panelinha. No Nordeste, assim, minha família é do Nordeste, aquelas panelinhas de barro, não sei se vocês já lembram, participaram de alguma forma assim. E era uma forma de comunhão, da gente chamar os amiguinhos, mamãe, posso trazer a minha amiguinha para minha casa? Ou posso ir na casa com a minha amiga? E hoje tem se perdido muito isso, né? Até por conta do modo de vida que a gente tem, principalmente na grande metrópole, né? Que é onde a gente mora. Às vezes você está com o teu vizinho de porta do seu lado e você, às vezes, só é bom dia, boa tarde, né? Semana passada eu conversei com uma amiga minha que o vizinho dela tinha falecido há muito tempo, 25 anos que estavam morando no mesmo prédio lá, ele mudou para lá junto com ela, ele faleceu fazia 10 dias e ela não sabia, e ela tomou um choque, né? Então, é para nós repensarmos, né, na questão da comunhão, da convivência um com o outro, né? E esse estudo fala tudo sobre isso, né? E a gente vai refletir um pouquinho, mas não só no Novo Testamento também. Quero pedir permissão para vocês, para a gente abrir 2 Reis, quem puder abrir para mim, me ajudar. Em 2 Reis também, no Antigo Testamento, tem uma mulher que foi muito hospitaleira, com um profeta, 2 Reis lá 4, do 8 ao 11. Quem puder ler para mim. Eu agradeço. Segundo Reis 4, 8, 11. Eu posso ler? Obrigada. Então, 2 Reis 4, isso, de 8 a 11, né? Isso. Então, certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele.
Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Até o 11, né? Obrigada, até aí, minha querida, obrigada. Tá. Então, a gente vê que a questão da hospitalidade vem há muito tempo, no Antigo Testamento. E quando eu peguei esse estudo para ler, o primeiro texto que me veio foi dessa mulher, que fez um quartinho para o profeta Eliseu, né? O texto diz que ela convidou o profeta, sempre que ele passava por lá, ela convidava o profeta para comer na casa dela. Né? E quer dizer o quê? Que ela se preocupava com o profeta. Acho que ela pensava assim, nossa, o profeta, esse homem de Deus, tem andado tanto, ele deve estar cansado, talvez ele não parou em lugar nenhum para comer, talvez ele não tenha dinheiro para comprar a sua comida, né? Assim, quando a gente se preocupa com o outro, vai viajar, se tem dinheiro para viagem, ou alguém chega na sua casa, você pergunta, você já almoçou? Né? Assim, a gente tem esse costume, né? Você já almoçou? Você quer um café? Você quer um copo de água? Né? Então, a questão da gente acolher os outros é demonstrar o amor de Cristo por nós. E essa mulher fez isso pelo profeta. E ela não só alimentou o profeta, insistia para que ele comesse na casa dela. A gente vê que tudo que ela fez foi de bom grado, não foi assim com raiva, não foi, mas foi por ela teve e ela quis dar a comida para o profeta, e não só bastando isso, não só isso bastasse, ela foi e falou com o marido dela, vamos construir um quartinho para ele. E não foi só um quartinho, ela poderia ter construído um quartinho e ter falado para ela, olha, tá bom, eu vou construir um quarto para você, mas você fica encarregado de mobiliar esse quarto, né? Ela poderia ter feito isso, mas ela colocou uma cama, colocou uma cadeira, colocou uma lamparina, ela acomodou o profeta da melhor forma que ela podia. E quando a gente acolhe outro na nossa casa, que a gente traz essa hospitalidade com o outro, é isso que a gente faz. A gente se preocupa com o outro. Quando você chama alguém para comer na sua casa, você pergunta o que o outro gosta de comer, não é assim? O que você gosta de comer? Qual a sua comida? Que suco você gosta de tomar? Qual sobremesa você gosta? Então, é empatia pelo outro, é você querer cuidar do outro, servir, como essas mulheres fizeram no ministério de Jesus. O ato de receber está envolvido, está entrelaçado com o servir, que é um dom, e o Senhor deu a nós. Principalmente, eu sei que homens também servem, mas as mulheres, se for ver na MCM de uma igreja, na UFM tem um almoço, a maioria é mulheres. Pode ter homem para ajudar assim, né? Tem homens que são ótimos cozinheiros, mas a maioria são mulheres, porque elas gostam de servir. Elas gostam de fazer a comida, elas gostam de cuidar, né? A gente gosta de cuidar, né? Assim, a gente gosta de cuidar dos outros. A gente vê, às vezes, um adolescente na igreja, ou um jovem na igreja que os pais não são cristãos, não dá vontade de acolher ele, de trazer para a nossa casa, de ser um pouco mãe dele, né? A gente não tem isso quando a gente vê um jovem sozinho, ou um missionário que chegou na nossa igreja, que está sozinho. Irmão, vamos almoçar lá em casa de domingo? Quantas vezes a gente não faz isso? Eu lembro da minha avó, minha mãe faz muito isso ainda. Minha mãe mora numa cidade do interior e sempre vão missionários para lá. E ela sempre acolhe os missionários. Isso é coisa de mulher também, de homem também, mas o Senhor deu esse dom a nós, como diz aqui, né? As mulheres serviam no ministério de Jesus. E o servir é um dom maravilhoso. É um servir, é demonstrar que a gente ama o próximo. É demonstrar que a gente sabe que o Senhor nos amou primeiro, né? E que a gente quer repartir esse amor para com o outro. E essa mulher fez tudo isso pelo profeta Eliseu. Então, quando eu pensei nesse tema que a gente está estudando hoje, o primeiro texto que veio na minha mente foi esse. Ela não conhecia o profeta, ela só via ele passar por lá, mas ela vamos dizer que o coração dela ficou incomodado por fazer algo por ele. E a gente pode fazer algo pelas pessoas, né? Mesmo quando a gente não conhece as pessoas, a gente pode ser hospitaleira, convidar para um chá. Quantas pessoas não se converteram quando a gente nos chama para a nossa casa, para tomar um chá, para tomar um café, para um almoço? Aí você vai falando de Jesus, ou até mesmo as pessoas só de olhar o testemunho, ver a família, o amor um pelo outro. Não, aquela casa tem algo diferente,
né? O que tem de diferente naquela casa? E eu conheço um pastor que ele evangeliza dessa forma. Ele chama as pessoas para irem na casa dele. E aí ele faz aquela mesa bonita, com bolo, com café, com pães, e ali ele vai falando de Jesus. E é gostoso, né? A gente comer e falar. Quem não gosta? Sempre na casa, o maior tempo que a gente fica é na mesa, não é na cozinha? Pelo menos aqui na minha casa é assim. Eu tenho 4 filhos e a maior tempo é na mesa e na cozinha. Quando chega alguém, a gente nem senta muito no sofá, a gente já vai para a mesa, vamos tomar um café, não é? E às vezes a gente passa a tarde toda ali conversando e vira a noite conversando, e é tão bom isso. Isso nos faz tão bem, né? Porque é uma forma de demonstrar o amor de Cristo. Amém? E quando a gente, não só o mandamento de amar, mas quando a gente está servindo os outros, eu pensei também que a gente também exerce o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito? Sim. Quem que lembra dos frutos do fruto do Espírito? Alguém lembra? De cor? Eu não consigo falar de cor, não, mas se alguém lembrar aí, né? Porque quando a gente trabalha dessa forma, a gente está exercendo, como a gente já falou, vamos lá lembrar, a gente já exerce o amor, não é? É um ato de amor. O amor faz parte do fruto do Espírito, né? A gente exerce, eu anotei aqui, o gozo, porque nos dá alegria, não dá alegria só para nós, mas dá alegria para o outro também, que é convidado. Quem não gosta de ser convidado para ir numa casa para almoçar e ser bem recebido, não é? Todo mundo gosta, não tem quem não goste disso. Então, traz alegria, traz um gozo. Nossa, eu passei uma tarde tão gostosa, eu estava tão triste. Quantas vezes a gente às vezes está triste, está cabisbaixa, está com algum problema, e uma amiga chama a gente para tomar um café, ou o que seja, não só em casa, mas vamos no shopping tomar um café. Como a gente sai mais alegre, não é? Eu saí revigorada. De vez em quando a gente precisa fazer isso com uma amiga nossa, com uma irmã, com a prima, seja com quem for, porque isso nos traz alegria. E o gozo faz parte do fruto do Espírito, não é? Quem quiser procurar aí para a gente ler todos, é interessante, né? A paz, a gente sente paz quando a gente está num momento desse, não é? A gente quer, a alegria invade nosso coração, a paz, a gente não pensa nos problemas, os problemas vão embora por um tempo quando a gente está numa comunhão dessa. A gente esquece as dívidas a pagar, a gente esquece os problemas da família, a gente esquece as coisas que temos que resolver na igreja, no trabalho, seja onde for. Nos causa paz também, né? E longanimidade, benignidade, porque tudo isso faz parte de receber. Bondade. Você, quando chama uma pessoa para vir na sua casa, você está fazendo um ato de bondade para ela. Né? E eu coloquei aqui mansidão. Talvez vocês façam um ponto. Val, mansidão? Um ponto de interrogação, né? Mansidão? Sim, sabe por quê? Porque quem já cozinhou com raiva aqui? E a comida não fica boa, né? Assim? Meu marido fala, olha, se você tiver com raiva, não cozinhe, porque a comida não sai boa. Então, a gente tem que exercer, sim, a mansidão, né? Quando a gente vai cozinhar, geralmente, eu faço assim. Eu falo, Senhor, abençoa essa comida, né? Senhor, me ajuda para que dê tudo certo, para que esse pão cresça, né? Senhor, me ajuda para que essa comida saia perfeita, porque vem pessoas na minha casa e eu quero dar o melhor para elas. E a gente tem que estar bem, né? A gente não pode amanhecer o dia com raiva, reclamando porque vai fazer um almoço, porque vai fazer um jantar, não, porque as coisas não vão olhar muito bem. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Comigo é assim. Se eu não trabalho mentalmente, né? Aí você fazer uma coisa de má vontade, não sai legal, a comida não sai boa. Então a gente exercita a mansidão também. Né? E eu pensando nisso, achei muito interessante esse estudo. Porque às vezes a gente acha que é algo tão bobo, não é, irmã? Vocês já pararam? Eu nunca tinha parado para pensar, como o texto mesmo fala, a revista mesmo fala, que tem sido algo esquecido. E as pessoas não pregam sobre hospitalidade, por acharem, talvez, que não seja algo relevante. Mas as irmãs estão vendo como é interessante, quantas coisas a gente aprende e exerce no ato da hospitalidade.
Como é maravilhoso a gente entender isso. Né? A Bíblia também fala que tudo que façamos, quer comamos ou quer bebamos, seja para a glória de Deus. Então, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Até o ato de chamar alguém, um convidado para a nossa casa, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando você faz tudo isso, você exerce o teu ato de bondade, de carinho com a pessoa, de benignidade, né? Até a mansidão, porque fez a comida, colocou um louvor lá, para o tempo passar mais rápido, né? Então, a gente vê que o Senhor vai trabalhando conosco, eu não vou dizer nas pequenas coisas, porque é um estudo muito profundo esse. A primeiro momento pode se achar que não, mas eu estudando, eu vi que é muito profundo a questão do ato de receber alguém, de servir alguém, porque a palavra do Senhor toda nos diz que nós somos servos do Senhor. Então, estudando, a gente aprende quantas coisas com esse estudo. E eu achei maravilhoso esse estudo. Não sei se vocês leram antes e conseguiram detectar como é importante o ato de receber alguém, de ser hospitaleiro com alguém. Amém? Vamos caminhando? E eu também coloquei aqui a fé, né? A gente tá tudo isso na nossa revista, no estudo. Eu só coloquei do meu jeitinho, cada um tem o seu jeito, né? O ato de receber alguém, principalmente nesse tempo a gente não está podendo receber pessoas, né, irmãs? Por conta da pandemia. Infelizmente, a gente tem que manter esse afastamento social, né? Mas o ato de receber alguém também é um ato de fé. Porque o estudo mesmo fala, a nossa vida é tão corrida, né? Às vezes alguém te fala, vou na sua casa, aí você não fica, às vezes você está tão cansada que no fundinho você não quer receber. Comigo já aconteceu isso, né? Aí você fala, não, eu vou receber a pessoa. E você recebe a pessoa e você vê como que fez bem para você e para aquela pessoa. Então, é um ato de fé. Porque, às vezes, a gente está esgotada. Eu sei que todas nós temos muitos afazeres, né? Às vezes é trabalho fora, às vezes é cuidar de um netinho que cansa, né? A energia deles são demais, né? Às vezes eu trabalho na igreja, que nos toma tempo. Às vezes é um domingo nosso, que quando temos os cultos presenciais, como é corrido o nosso domingo, né? E às vezes para chamar um pastor que veio de fora, algum missionário que veio de fora para almoçar na nossa casa, mas é um ato de fé, não é? Então, a gente está exercitando tudo isso no ato de receber alguém. E depois ele fala, o que nos impede? Né? O estudo ele nos faz uma pergunta. O que nos impede de sermos hospitaleiras, né? Hospitaleiros nos nossos dias atuais? O que tem nos impedido? Aí o estudo nos leva para uma reflexão, para refletirmos, né? Às vezes é o egoísmo. Eu estava conversando com uma amiga minha, não sei, eu creio que vocês conhecem, a Cláudia Santos. Ela é psicóloga, ela dá muitas palestras, o marido dela é pastor aqui na Igreja da Graça, aqui pertinho da minha. Ela falou, Val, nesse tempo de pandemia, e eu fui estudar sobre isso, as pessoas são levadas ao egoísmo, a olhar para elas. E eu achei aquilo estranho quando ela falou isso, né? Mas quando começou logo tudo isso, vocês viram as pessoas querendo estocar comida, não era assim? Eu fiquei, quando eu fui no mercado, assim, eu fui no atacadão, eu fiquei assim meio que horrorizada, pessoas com 3, 4 carrinhos, não sei se vocês passaram por isso, mas eu fui e eu via, né, as pessoas querendo guardar alimento, porque não sabiam o que ia acontecer, né, e isso é natural do ser humano, né, a gente não sabe se vai acabar ali, quem quer ficar sem alimento em casa, sem água? Né? Então, as pessoas estavam, eu vi uma situação do carrinho do lado, as pessoas estavam brigando por álcool em gel. Não sei se vocês viram isso. Pessoas brigando por álcool em gel, porque no começo, não sei se vocês lembram, no começo faltou álcool em gel. Né? Então, as pessoas queriam pegar de muito, não queriam deixar repartir. Eles queriam pegar e guardar, fazer estoque, porque é o quê? A questão da sobrevivência. Nós temos isso. Nós somos humanos. E nós temos a questão da nossa sobrevivência. Né? Então, talvez a gente não tenha exercido muito
pelo egoísmo mesmo, como o estudo fala. Mas, às vezes, não é egoísmo só pela questão de ser egoísta, mas, às vezes, é algo inconsciente mesmo, né? Para preservar, para me preservar de tudo isso que a gente está passando. Igual a gente estava conversando, mesmo com a vacina, tem pessoas sendo contaminadas. E o que será do amanhã? Como é que eu vou pensar, muitas vezes, ter tempo, ou me dá para pensar no próximo, e a minha vida, se eu não sei o que será da minha vida amanhã? Não é, irmã? É muito complicado. Então, é um ato de fé, de entender que Deus cuida de mim, que a minha vida está nas mãos do Senhor e que eu vou exercer o que a Bíblia me fala para exercer, para servir, que é um chamado que Deus me deu. É algo que a gente tem que lutar entre a carne e o espírito, não é? Às vezes parece uma coisa tão simples, né? Ai, hospitalidade, ai, que estudo simples, né? Que estudo fácil, né? Mas não é. Não é fácil, não. Colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina é muito difícil. E é um ato de fé, e é para isso que o Senhor nos chama. Amém? Aí você pode falar, mas Val, em meio a tudo isso, estou terminando, viu, irmãs? Calma, eu sei que eu falo demais, mas estou terminando. Em meio a tudo isso, Val, como é que eu posso exercer hospitalidade? Porque a gente não está podendo almoçar na casa do outro, não estou podendo receber ninguém, né? Mas a gente pode ligar, não sei se vocês fazem isso, eu creio que vocês fazem isso, ligar uma para outra. O que vocês estão fazendo aqui, o estudo pelo Zoom, é muito gostoso, a gente consegue ver o rosto das irmãs, o sorriso das irmãs, isso é tão bom, né? Isso acalenta o nosso coração, não é? Aqui na igreja tem umas irmãzinhas, tem uma irmãzinha viúva, ela mora aqui perto, eu sempre ligo para ela, vejo como ela está. Outra irmã que não está saindo de casa, porque infelizmente ela perdeu o marido, as duas filhas ficaram com Covid, ela está traumatizada, e ela tem pavor de sair de casa, irmãs. Aí eu ligo para ela, falo, irmã Silvia, a irmã quer que eu vá no mercado comprar alguma coisa para a irmã? Ela fala, Val, compra isso assim para mim, eu vou lá, passo lá, deixo para ela, e dou um tchauzinho para ela pelo portão, converso com ela. Isso tudo a gente está servindo. Nós estamos sendo hospitaleiras, né? E no finalzinho do estudo, não sei se vocês já leram, e fala um testemunho de um casal, né, que chamou a sua casa uma moça que era lésbica, né, que fazia parte do movimento LGBTQ+, né, e ela se converteu através da hospitalidade que eles tiveram com ela. E para terminar, eu queria contar um testemunho meu, se as irmãs me permitirem. E meu marido é pastor aqui, como eu já falei, da igreja de Ermelindo Matarazzo, e uns 4 anos atrás, nós estávamos num culto de quarta-feira, e apareceu uma moça, o nome dela é Luciana. E a Luciana apareceu aqui na igreja muito assustada, pedindo que orássemos por ela. E nós oramos por ela, convidamos ela para entrar na igreja, no culto de oração. Só que ela ficou constrangida porque ela achava que a roupa dela era inapropriada para entrar na igreja. Falou, eu vou em casa e volto. E não é que a Luciana voltou? E nisso começamos a falar de Jesus para a Luciana. E a Luciana me comentou que foi na igreja porque colocaram uma arma na cabeça dela. Ficou assustada. A Luciana era dependente química, ela bebia, tem 6 filhos, cada um de um pai, infelizmente, a Luciana, e apareceu aqui na igreja. E nós a recebemos, eu comecei a conversar com a Luciana, e ela estava grávida. E a Luciana sem emprego, não tinha onde comer, e ela vinha aqui em casa todos os dias. No começo, meus filhos não gostavam, ficavam com raiva. Né? Ela ainda estava usando drogas, ou ainda tinha o nariz, se vocês sabem que quem usa, né, o nariz, secreção, tudo. E eu conversei, a Luciana vinha, almoçava e levava o jantar para sua casa. E a Luciana, ela falou assim, olha, e a mãe dela é cristã, viu? Veio da igreja cristã, que não aguentou, abandonou ela. E ela falava, Val, ela me chamava de pastora, eu falo, Lu, na igreja batista não tem pastora. Mas ela me chamava de pastor, me chama até hoje. Aí ela falava assim, eu encontrei o amor em você, na sua igreja. Eu soube o que é amar, o que é o amor aí. E para encurtar a história, a Luciana gostou tanto da gente que ela deu o nome do filho dela, que ela estava grávida, de Azaf.
Só que a Luciana nunca foi membro desta igreja. Ela veio no começo e era membro, porque ela falava que não se sentia bem aqui, né? Ai, Val, a igreja aí o pessoal vem tudo arrumado, a primeira igreja, eu vou para uma igrejinha menor. Eu falava, Luciana, tudo bem. Para encurtar a história, a Luciana tem se recuperado, não usa mais drogas, né? Recai na bebida de vez em quando, mas é um processo, a irmã sabe que tudo é um processo, é um vício, né? E a Luciana mudou para o Itaim, mas eu tenho contato com ela, sábado ela vem aqui em casa com os filhos, e olha o que Deus fez. Colocou a Luciana para morar do lado de uma igreja batista, a primeira do Itaim. Eu falo, Luciana, não tem jeito, não adianta você correr, Deus te escolheu para ser batista. E ela mandou o vídeo para mim da casa lá, do vídeo da casa e da igreja, primeira igreja batista no Itaim. E ela, oi, não é verdade, não pode, a igreja do meu lado, não adianta eu correr. Eu falei, tá vendo? Então, um ato de amor, né? De você parar para ouvir, que dá trabalho, não é fácil, dá trabalho, mas o Senhor resgata vidas. Como diz a palavra do Senhor, que aqueles que sem saber, né, acolheram anjos, né? O texto fala. Irmãs, às vezes um ato de chamar alguém para ir na sua casa, de dar uma acolhida, de dar um café, um almoço, você pode ganhar aquela pessoa para Jesus. E não, imagina, não só aquela pessoa, mas aquela pessoa vai falar de Jesus para as outras pessoas. Né? A Luciana tem 6 filhos. E ainda os outros que viam ela antes. Então, um ato tão simples que a gente acha que é simples, que não é um dom maravilhoso. O Senhor pode fazer muitas coisas. O Senhor pode nos usar e vai nos usar e nos usa para ganhar vidas para Ele. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Obrigada por essa oportunidade. Foi muito bom estar aqui com as irmãs. E eu gostaria de orar para a gente terminar. Depois eu devolvo a palavra para a irmã, tá bom? Senhor Deus e Pai, que está no céu, obrigada, Deus, por esse momento. Obrigada por esse estudo, Senhor, que foi tão edificante para a minha vida, Senhor Deus. Eu aprendi tanto, Senhor, com o ato da hospitalidade, Senhor. E eu quero te agradecer, ó Pai. Eu quero te agradecer por essas irmãs, eu quero te agradecer por esse trabalho, eu quero te agradecer pela MCM, Senhor, da Igreja Batista da Liberdade, que o Senhor derrame tuas ricas bênçãos sobre as tuas queridas e amadas servas, ó Pai. E que teu Espírito Santo esteja derramando sobre a vida de cada uma delas. E que elas possam, Senhor, ganhar muitas pessoas para Jesus, através de um ato, Senhor, de um chá, de um café, de um pão, Senhor, ou até mesmo de um abraço e uma ligação, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmã, a palavra é sua. Amém. Obrigada pela palavra, irmã. Obrigada, eu. Muito obrigada pela palavra. Realmente, ser hospitaleiro, hoje em dia, é muito difícil, né? O medo, às vezes, nos impede, né? De acolher alguém, de ajudar alguém, né? Mas acreditamos que Deus vai tocar, né? Às vezes, sentimos um incômodo, que é Deus que está falando que a gente deve acolher, deve ajudar alguém. Eu abro a palavra aqui, se alguém gostaria de falar, de dar algum testemunho a respeito do que ouvimos, né? Tem esse momento para falarmos aqui. Pode falar, irmã Dione. Não consigo resistir. Eu quero agradecer a Val por essa palavra de tanta inspiração, Val. Eu acho que esse estudo foi escolhido pelo Senhor essa noite, você foi a grande mensageira. Desde os textos, né, que você usou, que muito nos abençoaram. E eu estava pensando em pessoas hospitaleiras, né? Lembrei da minha mãe, que recebia todo domingo os seminaristas da igreja. Naquele tempo, eles tinham assim, uma espécie de rodízio, né, dos membros da igreja, quem ia levar o seminarista para comer. Né? E a minha mãe fazia iberistas, que eram do Iber, né, antigamente,
e seminaristas, né, do Seminário do Sul, e todos eles passaram pela nossa casa muitas vezes. O almoço era sempre o mesmo, era macarrão, frango, farofa e salada, mas eles comiam com muita alegria. Também, quando chegamos aqui à Igreja da Liberdade, nós ficamos algum tempo para escolher apartamento e fomos muito carinhosamente recebidos pela Beth e o Oswaldo Croito. Eu lembro que as irmãs devem lembrar, acho que estavam naquela época, né? Nós ficamos, gente, 40 dias. Parece até coisa da palavra de Deus, né? 40 dias e 40 noites. Né? Pois é, a Beth nos recebeu por 40 dias. E foi uma hospedagem para rei e rainha. Foi extraordinário. A Beth tem esse dom, porque é como a irmã falou, não é só abrir a casa, é abrir o coração. E eu lembrei também da história de um pastor que essa semana até mandou uma saudação para o Dia das Mães. O nome dele é Salomão. Salomão é casado com Cíntia. Eles compraram uma casa, isso no Rio Grande do Norte, que eles são lá do Rio Grande do Norte. Compraram uma casa num bairro popular, com a intenção de fazer uma reforma e aumentar a casa, né, eventualmente. Mas eles chegaram ali e a primeira coisa que eles falaram assim: Senhor, nós queremos ganhar o quarteirão para Jesus. Aí o pastor Salomão, nessa época não era pastor, não, ele era um empresário. E como empresário, ele começou a convidar os vizinhos para churrasco. E a pessoa dizia, mas qual é o motivo? Não, é que eu quero conhecer vocês, eu quero fazer amizade, né? Começou a chamar os vizinhos. Todo sábado tinha churrasco na casa do Salomão. E aí, mas a intenção era falar de Jesus. Aí a Cíntia começou a preparar um estudo bíblico para as mulheres e ofereceu, olha, eu estou estudando a Bíblia, você não gostaria de vir estudar a Bíblia comigo? Ela começou a estudar a Bíblia com as mulheres. Ganharam o quarteirão, depois ganharam o próximo quarteirão e foram de quarteirão em quarteirão. O que aconteceu é que virou uma igreja. Quando eles se organizaram, eles já tinham 300 membros da igreja, porque ela já tinha ficado uma igreja dos quarteirões. E aí a igreja disse, nós não podemos ter outro pastor, tem que ser o pastor Salomão, porque ele já tinha virado o pai pastor daquela comunidade. Eles são da Igreja Batista Regular. E o Salomão se tornou, então, ele foi consagrado pastor. E aí deixou, né, a sua empresa, que era muito bem sucedida, e aí ele começou, então, a ser o pastor. Um ato de hospitalidade. Como você, né, com a Luciana, né? Eles não sabiam quem estava vindo para a casa deles. Vizinhos, né? Mas se tornou ali uma igreja do Senhor Jesus. Então, eu fiquei tão inspirada que eu já estou lembrando assim, de muitas coisas, mas vou parar por aqui. Muito obrigada, viu, Val? Pela inspiração. Obrigada eu. Momento. Mais alguém deseja falar? De vez em quando, meu marido tem esse ato de hospitalidade de trazer alguém para almoçar em casa. Eu falei assim, mas eu não tenho nada assim, de diferente para servir. Temos, ele vai comer com a gente. Ai, que lindo. É como ela falou, né? Às vezes a gente se preocupa de pôr o melhor para receber uma pessoa, né? Mas às vezes não é o melhor que a pessoa está procurando, e sim um acolhimento, um amor, né? Edna, Lucy, Oi. falar? É um minuto, porque eu já estou saindo, estou indo embora. Eu quero agradecer a Val por essa palavra, porque hospitalidade é meu forte. Eu amo receber pessoas. E eu aprendi desde pequena isso, que eu morava no interior. E deixa eu fechar a porta ali, que o pessoal está conversando. Peraí. A gente morava no interior e nós recebíamos também, minha mãe recebia os seminaristas, eles vinham, né, passavam assim uma semana,
Aí fazia culto na congregação, trazia aqueles corinhos, ensinavam para a gente, era muito gostoso. Eu era bem pequena, mas eu me lembro bem. Então, minha mãe tinha esse dom de hospitalidade também. Ela recebia as pessoas muito bem. Matava galinha, fazia aquelas comidas lá na roça, e era muito gostoso. E eu cresci assim, e amo receber pessoas na minha casa. Mas agora, com a pandemia, meu Deus do céu, as amigas das minhas filhas, teve noite de dormir 16 meninas lá em casa, quando elas eram adolescentes. As meninas da igreja iam todas lá para casa. Era muito gostoso. Mas agora a gente está esperando passar esse tempinho, né? E vamos voltar a receber pessoas, receber as mulheres. Já dormiram também mulheres na minha casa. Eu amo. Meus aniversários, eu fiz aniversário em casa, levava as mulheres no sábado, aquela multidão de mulher lá em casa. Fiz almoço em casa para as mulheres. Eu amo. É muito bom receber pessoas. E a gente gosta de receber bem, né? Gosta de ser bem recebida também. Não é, Val? Sim. Lembra do nosso encontro? É. Me chamaram para tomar um chá lá, a Edna fez uma mesa, gente, eu me senti, olha, foi maravilhoso. A gente tirou até foto. E é isso, Val. Deus te abençoe, viu? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É isso, Luci. Eu já vou me retirar, tá? Vou indo embora, mas eu tenho vocês. Um beijo. Retorno para casa. Como a Val falou, né, no estudo, o fruto do Espírito, então eu vou ler aqui Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então, finalizando, né, esse estudo, que foi muito bom, muito gostoso, vamos praticar a hospitalidade, né? Então, é isso aí. Bom, minhas irmãs, eu gostaria de estar lembrando as irmãs que toda segunda-feira um grupo de mulheres se reúnem às 6 horas da manhã para a gente estar orando, né? Pelos pedidos que são feitos no grupo, por aqueles pedidos que as irmãs também trazem, e tem sido muito bom, muito gostoso. Às vezes a gente fala assim, às 6 horas da manhã é muito cedo, né? Eu não vou conseguir. Mas depois que a gente está ali, nossa, você sente uma diferença tão grande, você sente uma paz, você sente a presença de Deus ali no meio, no nosso meio, né? Isso tem sido muito bom, para mim, principalmente, tem sido muito bom, muito gratificante, muito abençoador. E também quero lembrá-las que na próxima reunião de terça-feira vai ser o nosso Desperta Débora, tá? Então, as irmãs continuem orando pelos seus filhos de adoção, que eles possam ser abençoados através das irmãs, pelo cuidado e pela oração que as irmãs fazem por eles, tá bom? Agradeço a participação de todas, agradeço a Val, né, por ela estar conosco nesta noite, ter trazido essa mensagem que realmente foi muito inspiradora e nos desperta, né, para que nós possamos ser hospitaleiras, né? Amém. Muito obrigada, viu? Que Deus continue abençoando a sua vida, na sua igreja, no seu ministério ali na associação, na Associação Leste, tá bom? E um abraço nosso da MCM, a MCM da Emilindo Matarazzo e a Associação Leste, tá bom? Obrigada, meu amor. Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Foi muito bom estar com vocês nessa noite aqui. Um beijo, ó. Um beijo. Tchau.